Olá, sejam bem-vindos, estamos começando mais um episódio direto do Nubank Park, a casa, a residência do Bernoulli Reload 2026, um evento promovido pelo Bernoulli Sistema de Ensino. Gente, você que não está aqui, você que é parceiro Bernoulli e perdeu a oportunidade de estar aqui, deixa eu te contar. Nós temos vários especialistas, mais de 800 gestores na plenária, discutindo sobre inteligência individual, coletiva artificial. E ao meu lado está ele, Guilherme Goulart. Muito bem, meu querido. Dá um sorriso pra mim agora. Tô querendo fazer uns takes diferentes hoje. Tô precisando de um sorriso. Oferecer até café. Tá bom demais. Eu vou cortar, não ficou boa essa imagem, não. Mas é porque o ator que ele escolheu praticamente um à toa. Muito bem. O problema é que o Gui com esse óculos. Você percebeu que ele tá com óculos que é diferente. Estilosíssimo, né? É a mesma marca, mas muito diferente. Mas qual é a questão? É porque o Gui, assim, ele, nessa condição de especialista, chamaram ele para um evento sobre inteligência. Ele ouviu a palavra artificial e falou, vou levar meu Ray-Ban Meta. E aí você não precisa mais ficar com aquela preocupação toda. Afinal de contas, você consegue registrar todo o evento e até mesmo falar de assuntos que você não domina. E por falar em Porque assuntos existe que... todo um texto. Ele tá te dando toda a resposta. O pessoal fala assim, Guilherme, você está falando tão bem, sua comunicação melhorou tanto. Eu falei assim, é porque eu sou um ótimo leitor. E quem também é um ótimo leitor é ele, Alan Jones. Pois é, gente, estamos aqui. Falei, ele vai ler o currículo, é que ele não memorizou. Gente, você sentiu o clima, né, Rafael? Você sentiu o clima. Essa turma aqui é barra pesada. Mas como o convidado que importa, a gente está aqui do lado de Rafael Barelli. Ele é diretor executivo do Colégio Catamarã, aqui de São Paulo, correto? Corretíssimo. E acabou de sair do palco, eu vi a turma toda voltada ali, estava falando sobre IA. A gente estava no palco com Ragazzi e Rui. Rui Lucato. Bacana. O que é legal dessa proposta que o Bernoulli trouxe é porque são escolas parceiras. Sim. Falando sobre experiências práticas, é um ato de compartilhar. É a generosidade que a própria educação pressupõe. Sim. Porque educação não é conteúdo, é partilha. O professor traz toda a sua generosidade de compartilhar anos de conhecimento e aprofundamento entre especializações, formações, a direção e toda a escola mobilizada nisso, e o Bernoulli vem refletindo nisso. Mas, Rafael, eu não tô aqui para eu falar, não, tá? Conta pra gente, o que você trouxe lá do palco, o que foi discutido ali, que eu vi que a turma tava todo mundo muito focado. Eu vou começar fazendo um elogio ao Bernoulli aqui, porque de fato isso é muito legal, que é eles realmente estão tentando escutar a sua comunidade, né? Quer dizer, no fundo eu já estou com eles há muitos anos, assim, parceiro e trocando experiência, então eles realmente querem ouvir. Eu acho que fruto do convite, né, um pouco porque falamos aqui, foi porque o Ragazzi foi visitar o colégio que eu trabalho e ficou encantado com o modelo educativo, que um pouco se falava de IA, embora se usasse muito, né? Mas que tinha a coisa muito, muito orgânica ali, vamos dizer assim. Então, o que eu pessoalmente, que eu quis trazer ao palco, né? Foi a tese de toda a minha fala, quer dizer, num mundo onde a gente está sendo transformado pela IA, e a IA vai transformar o mundo, é uma transformação epistemológica, ou seja, não é só uma ferramenta, é a forma como a gente vai lidar com as coisas, pensar as coisas, etc. A escola se coloca diante de uma pergunta que, a princípio, parece super filosófica, mas que é super importante, quer dizer, quem é que eu educo, né? Quer dizer, sobretudo mais filosófico ainda, quem é a pessoa humana e, portanto, como eu a educo, né? E a resposta que a escola der a esta pergunta direcionará todas as decisões estratégicas dela na hora de adotar uma coisa ou outra, né? Adotará a IA, sem dúvida alguma, nos anos que virão, mas como, quais, de que maneira, né? Estará pautado, sobretudo, por essa questão. Essa foi a grande provocação, quer dizer, fecho um pouco essa ideia eu fechei um pouco a ideia do palco, quer dizer, em 2030, quando a discussão não será mais sobre tecnologia, porque todo mundo já estará usando, será sobre humanidade, né? Quer dizer, no fundo, quão mais humano a gente pode construir tudo isso. Uma pergunta. Puxa vida, Catamarã no palco. Sim. Você traz aí a história de como que o Ragazzi construiu, mas o que de fato construiu essa proposta de valor desse tamanho para te levar aonde que você chegou hoje? Sim, não.
Veja, o Colégio Catamarã é um colégio de 31 anos, ele é juridicamente uma associação familiar sem fins lucrativos, ele não tem dono, é um conselho administrativo eleito pelos associados, não remunerado, porque não podem tirar lucro disso. É uma fundação? Juridicamente chama associação familiar, mas é como uma fundação, né? Você tem um grupo de associados, que são 17, entre pais fundadores e gente de todos os tipos. Esses 17 elegem um conselho administrativo de 6 pessoas, e esse conselho administrativo contrata o primeiro executivo. Eu sou o primeiro executivo pago, vamos dizer assim, né? E quem tem que tocar a operação e depois toda a estrutura da escola. Mas eu digo isso pelo seguinte, o Colégio Catamarã tem 31 anos, tem essa estrutura e trouxe para o Brasil pela primeira vez um modelo educativo que surge na Espanha há 70 anos, que se chama educação personalizada. Se você entra em todas as redes sociais da escola, você vai ver o primeiro colégio de educação personalizada, blá blá blá. Por que isso é relevante? Que modelo é esse? É um modelo que surge na Espanha, se espalha pelo mundo, são mais de 1.000 escolas no mundo, da qual o Catamarã faz parte. É uma rede de colaboração, embora as mantenedoras sejam distintas. Alguns países têm mantenedoras que consolidam grupos de escolas, mas no Brasil, embora hajam 25, 26 escolas desse modelo, só o Catamarã em São Paulo, e ele foi o primeiro, e tem a mantenedora própria. Que modelo é esse? Né? E aí, porque o Ragazzi eu acho que se impressionou, e é o que tem me levado aos palcos, não tanto para falar sobre IA, mas para falar sobre esse modelo, que ajudar os pais a educar os filhos. O colégio existe porque entende que a principal missão sua é ajudar as famílias na educação dos seus filhos. Ou seja, a família é a principal protagonista da educação. Legal. E o colégio quer se colocar parceiro disso. Ajudá-los, são 3 coisas. Então, ajudar os pais a educar os filhos, ajudá-los a educar em todos os níveis, ou seja, não só no nível acadêmico. E aí, didaticamente, a gente explica 5 aspectos: físico, intelectual, volitivo, vontade, afetivo e transcendente. Sair de si mesmo e se tem fé até na sua espiritualidade. Legal. E, em terceiro nível, como faz isso? Através de uma ferramenta chamada tutoria. Ou seja, todos os alunos e alunas do Catamarã têm um tutor, que é um professor tutor, que a cada 15 dias conversa com ele sobre esses 5 aspectos e constrói junto com ele um plano de crescimento pessoal. Individual. A cada 15 dias ele acompanha ele no processo. E o pulo do gato, que é ainda mais surpreendente, é tutor da família desse aluno. Então, a cada 2 meses, a família vem ao colégio para conversar com o tutor do seu filho sobre o seu filho. E aí... Isso é um PDI de verdade, irmão. Isso é um plano individual de verdade. Individual mesmo. Esse é... Pro aluno e pra família. Mas, olha que beleza. Inteligência artificial, o quanto isso vai ajudar todo o trabalho burocrático, toda a demanda operacional, processual, ela passa a ser automatizada, dando tempo de verdade ao professor, à equipe pedagógica, a todos os educadores envolvidos, a trabalhar de fato com o aluno. Muito legal. Você sabe o que eu acho bom, viu? Eu vou jogar pro Alan disso, mas sabe o que eu acho muito interessante? É a coerência. Ouvindo você falar, eu percebo o quão primoroso foi a curadoria do Bernoulli e o quão necessário foi você no palco. Porque este não é necessariamente um evento sobre inteligência artificial. É um evento sobre inteligências que impulsionam a educação. A individual, a coletiva e a artificial. Então, tê-lo no palco é uma sinergia que justamente contempla toda essa esfera desse conhecimento e dessas inteligências, não é, Alan? Não, pois é, eu fiquei aqui. Na prática a inteligência, o que eu consigo tirar, né? Tipo assim, desonerar ali do professor para ele ter um tempo de qualidade na ponta ali e com resultados que ele vai medir ali na individualidade. Eu só fiquei curioso. A quantidade... O tutor não necessariamente é o professor dali de sala de aula. Você tem um grupo de tutores, é isso? Não, é o professor também. Eu queria entender. Eu fiquei curioso. Eu falei assim, gente, eu não sei. Já tá buscando consultoria, bicho. Agora você vai ter uma escola em Belo Horizonte? Se a gente tá falando de uma sala de aula, 40 alunos, se ele for tutorar os 40 alunos, eu não tenho esse número de dias úteis. Claro. É isso que eu, entendeu? Mas aí vamos assim, coisas muito práticas, né, e operacionais. Claro, você tem que pensar que o Catamarã faz isso há 31 anos. Então a cultura está estabelecida, a estrutura, quer dizer, você tem como suportar isso, né? Eu dou realmente consultoria a várias escolas que migram para esse modelo. Mas assim, na prática, os melhores tutores hoje, passados 31 anos, têm de 10 a 12 alunos.
né? E, obviamente, não estão dando 40 aulas por semana. Ou seja, eles estão dando menos aulas e parte do tempo deles na escola é tutorar esses alunos. Os tutores que estão ingressando... Todos os tutores são professores, mas nem todos os professores são tutores. Ou seja, o tutor se transforma no processo porque ele recebe uma formação para isso, é preparado ao longo de pelo menos um ano internamente e, no final do processo, se está preparado, assume 1 ou 2 tutorados, né? E, portanto, 1 a 2 famílias, inclusive. E aí vai crescendo nesse processo, né? E aí você vai tornando isso viável. Claro, você tem o famoso headcount, que o pessoal chama, né? Quer dizer, a ratio entre professor e aluno é um pouco maior. Você tem bastante professor. Depois, a outra coisa é salas de aulas de 25 alunos, né? Não de 40. Então também você tenta... 25 é um número que se paga, mas também não te exige tanto para... Não estressa tanto o número de alunos. Entendi. Ô, Rafael, a nossa preocupação aqui é também contribuir com aquele parceiro que infelizmente não conseguiu estar presente, não conseguiu te ouvir no palco. Então eu queria que você deixasse para aquela câmera ali, para aquele sujeito que não vê aquela dica de ouro que você, dentro desse processo de elaboração da mensagem que você levou para o palco, que você deixasse para esse gestor também, ainda que não necessariamente tenha a ver com a inteligência artificial, mas que tenha a ver com esse propósito que a Catamaran leva para todos os seus alunos, aquilo que de fato é a essência que você acredita que é essencial para esse gestor. Olha, como isso... Quando você entra na sala de aula, eu vou fazer uma brincadeira aqui. Quando você entra numa sala de diretores de escola, os gestores sabem o que é isso. Do que eles estão reclamando? Você quer a lista do caderno inteiro ou você só quer... Você tá com tempo? Porque Contratação, pessoas, geração. Eu posso te falar do desafio da inclusão, eu posso te falar do desafio da precificação, de pessoas, de contratação, tantos. É verdade, não, você tem das razão. Famílias. Exatamente. No fundo, eu queria chegar aí. Quer dizer, se a gente brinca só com 3 grupos, professores, alunos e famílias, dificilmente eles estão reclamando dos alunos, porque é de ordinária administração. Não tem problema com o aluno. Não tem. Não tem. Professor, tá difícil, mas nós estamos tentando. Agora as famílias, meu amigo. Grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp. Se eu te mostrar dos pais, não vou nem falar não. Depois eu te mostro, você chora. Exatamente. Então, assim, só que nós estamos nisso já há muitos anos. Então, a grande provocação é, se o grande desafio das escolas, dos gestores são as famílias, a resposta que a escola precisa dar é as famílias. O que eu faço com esse pessoal? Eu não posso deixá-los à margem e nem ser um rival deles. Eu preciso construir alguma coisa com este grupo, que é o grupo que hoje vamos dizer assim, me faz gastar tempo, fricção na hora de eu realizar a instituição. Então, a grande mensagem, eu fiz uma cascata, claro, ali era inteligência artificial também do palco, né? Mas assim, eu fiz a cascata, ou seja, a inteligência artificial nos faz questionar de novo, para que serve a escola? Quem educamos enquanto pessoa? As pessoas têm características de pessoas humanas, não são distintas de outras coisas. E elas estão no seio de uma família. Ou seja, se a escola não pensa a família, acontece uma dissociação, palavra difícil aqui, dissociação cognitiva clássica, que é o aluno está dentro da escola vivendo uma realidade, vai para a família vivendo uma realidade oposta, e ele quer agradar os dois mundos. Ele vai agradar os dois mundos. Ele se torna 2 pessoas diferentes, e isso é uma ruptura social. Ou seja, se a família e a escola não se aproximam de tal maneira que o aluno sinta, claro, a família é um lugar, a escola é outro, são diferentes, mas estamos caminhando mais ou menos para o mesmo lado. Em consonância, aí você começa a gerar umas coisas. E a última coisa que eu falei no palco, que é assim, e eu acho que isso também era um pouco na conferência do Bernoulli, a resposta sobre o que fazer com IA, ela não é uma resposta que partirá de uma pessoa. Eu não tenho essa resposta. E nenhum grande especialista, eu não sou um grande especialista, mas algum grande especialista também não terá essa resposta definitiva. Eu até citei, havia escolas católicas no palco, né, no público, assim, o Papa lança uma encíclica, que é a Magnificas Humanitas, que fala sobre inteligência artificial. E ele não fala para católicos, ele fala assim, para todos os homens de boa vontade. Então vale a pena ler. E a grande sacada, na minha opinião, uma das grandes sacadas é, olha, ele usa imagens próprias dele, né, da teologia dele, mas assim, ou a gente vai construir a Babel, que no fim do dia a gente vai estar todo mundo falando, mas ninguém se entendendo, ou a gente reconstrói Jerusalém. Só que para reconstruir Jerusalém a gente precisa
de todo mundo junto. E a escola talvez seja um bom lugar para a gente reconstruir a ideia de comunidade, né? E família, alunos, professores, a gestão, etc., para que depois a gente possa junto também dar essa resposta. Né? Muito bem, visto. Sensacional, senhoras e senhores. Sim, você não pôde estar aqui, mas o BTO, o Bernoulli, está preocupado em levar as principais reflexões até você. É porque reclamações na escola é constante, mas é isso mesmo. Segue o baile, segue o baile. Fiquem com a gente, tem muito conteúdo direto do Nubank Arena. Sim, essa casa que se tornou a casa do Bernoulli Reload 2026. Continue com a gente, muito conteúdo, muita coisa boa pra você. Muito obrigado pela sua audiência, fique com Deus e até a próxima. E lembre-se, o boss tá on. Valeu.